Acho que a ideia é falar um pouco do trabalho como escritor profissionalmente, falar um pouco dos livros que foram escritos e do processo criativo. Acho que talvez isso seja um assunto interessante para as pessoas entender como é possível trabalhar escrevendo e como essa profissão funciona. Acho que isso é elucidativo, é válido, acho que é um material que a gente não fez ainda e vale a pena fazer. Podemos começar? Então vamos. A pergunta mais clássica é essa, e que eu não me incomodo em responder. Eu acho que todo mundo, né? Sobretudo eu trabalho com crianças e as crianças sempre querem uma ideia, né, de carreira, do que fazer, o que a gente fazia quando era criança. Eu acho que é por isso que perguntam muito como é que a gente começou. Eu comecei na escola, escrevendo na escola, e eu sempre digo isso, que eu comecei por preguiça. Eu tinha o hábito de escrever poesias porque eu sabia que é mais rápido na folha. Então era só no meio da folha e eram de 4 em 4, pulava uma linha. Achava aquilo divertido, eu nem sabia como se chamava as estrofes ainda, nem o que era poesia, mas eu sabia que tinha que rimar. Eu rimava coisas simples, pé com chulé, pão com mão, e entregava aquilo naquelas redações de Como Foram as Férias. Eu entregava sempre nesse formato. E eu tive uma professora, que é a professora Nadir, que é minha amiga até hoje, que nos falamos virtualmente, né, porque ela mora em São Paulo, eu estou aqui no interior. É, e ela achava aquilo muito bom e colocava aquilo nas paredes da escola, divulgava para as pessoas da escola. E eu acabei gostando de ser conhecido por aquilo que eu fazia e ela me incentivou, talvez sem querer, talvez de propósito, ela me incentivou a escrever. Eu achei aquilo divertido, que as pessoas achavam interessante, me chamavam, né, queriam falar, queriam saber como é que eu fazia aquilo e eu me sentia bem, sabendo que tinha essa possibilidade de fazer algo que agradasse outras pessoas. Daí a me tornar um escritor, não digo profissional, mas assim, frequente, foi por conta do teatro. Alguns anos depois eu passei a fazer teatro, a brincar de teatro na escola com alguns amigos e eu escrevia para esses pequenos espetáculos de teatro. A gente chegou a ganhar um prêmio na escola e eu comecei, por ter como eu comentei na outra questão, como eu tinha esse incentivo da professora Nadia, eu já estava em outra escola aí e eu me achava capaz de escrever. Então eu me aproximei do pessoal do teatro, amigos que faziam teatro, e escrevia no teatro. Então a minha entrada nas escritas, não digo profissionalmente, mas de maneira mais frequente, está ligada ao teatro, às escritas para o teatro, que eu continuei a escrever a vida toda, escrevo para teatro, escrevi para televisão, como eu vou dizer mais à frente, mas a minha entrada no mundo das escrituras de maneira mais séria, ainda que brincando na escola, foi como dramaturgo. Isso eu passei a escrever de teatro, vim para o interior em 95, montamos um grupo de teatro aqui, eu tinha lá em São Paulo, na capital, um grupo com os amigos, aqui montamos um grupo amador, mas aí já fora da escola, acontecia ou nos finais de semana ou no contraturno, então eu já era amador, assim, quase, pra gente era super profissional, mas não era ainda. E eu passei a trabalhar com esse grupo durante muitos anos. Então, quando eu vim para cá aos 15 anos, fiquei 15, 16, 17, 18, 20 anos dirigindo teatro, me apresentando com teatro, dirigindo os amigos e dando aula. Aí comecei a dar aulas de teatro, já como professor de interpretação, de montagem cênica. Eu comecei a trabalhar com esses elementos. E a literatura vinha ali ao lado ainda na dramaturgia. Eu escrevia a maioria das peças que a gente fazia nesse grupo amador, eu escrevia para que a gente pudesse montar, até porque a gente não comprava textos de ninguém. Então eu continuei praticando a escrita aí ainda na adolescência, na dramaturgia. Já depois dos 20 anos, por volta dos 25, 26 anos, eu tinha um primeiro livro escrito, livro que não era para teatro, aquilo não cabia no palco, porque envolvia muitos cenários, tinha carros, tinha perseguições. Então eu vi que eu tinha um livro escrito, que era o 12º ponto, que é esse aqui, o 12º ponto, que foi lançado pela editora Donis em 2006. E eu não tinha pretensão de lançar um livro. Eu só achava que a história era boa e queria me resguardar dos direitos da história. Eu queria ficar seguro com aquilo que eu achava que era um best-seller e as pessoas iam querer copiar.
Então me disseram que editando um livro, publicando um livro, isso estaria seguro, e foi o que eu fiz. Fiz várias cópias do livro por conta própria, depois tentei vender diretamente, o que não foi muito bem sucedido, mas me levou ao mundo dos escritores profissionais. Eu passei a conhecer os escritores, a me relacionar com eles, com uma editora séria, profissional, e eu percebi que havia uma aceitação mais séria das pessoas, da sociedade, para o escritor do que para o ator, do que para o diretor de teatro. Socialmente parece que o escritor tem uma importância mais real, socialmente mais aceito. As pessoas tinham um outro olhar. Faz teatro, parece ser meio que brincadeira. Agora, você é escritor, tem livro lançado, as pessoas tinham isso. Por trabalhar com as crianças, e por ser mais o caminho que a Editora Adonis tomava, por ser mais a preferência da Editora Adonis, eu publiquei outros livros infantis, que foi o Eduardo Carvalho Oliveira e um menino chamado Túlio, foram publicados lá pela Editora Adonis também, ainda esses com custo, com investimento. Daí em diante eu já era escritor, estava me formando nessa fase em educação, eu sou pedagogo, psicopedagogo, então estava na formação, na graduação, e levava paralelamente o teatro com os espetáculos infantis, a pedagogia e os escritos dos livros, no caso só tinha um, que era o 12º ponto, e eu estava planejando outros. Um desses espetáculos infantis era O Lobo que Queria Ser Príncipe, que é um espetáculo que a gente apresentava já. E aí eu mostrei para a editora que lançou o 12º ponto, e eles levantaram essa possibilidade de editar o livro, que o Lobo, além de ser um espetáculo, fosse um livro. Então ele surgiu de um processo inverso. Primeiro eu tinha o texto para o teatro, depois ele virou um livro. As pessoas sempre que veem o espetáculo e veem o livro, acham que o espetáculo foi inspirado no livro, mas é o contrário. E aí lançamos o segundo livro, que é o Lobo que Queria Ser Príncipe. Que é este aqui, O Lobo que Queria Ser Príncipe, que nós tivemos a maravilhosa sorte e coincidência e vontade cósmica que conseguimos lançar o livro na Bienal do Livro de São Paulo. Então esse já é diferente, esse livro foi produzido pela editora, não foi com dinheiro do meu próprio bolso, isso foi financiado pela editora, a editora me procurou para fazer o livro, aí de fato eu era um escritor, eu me sentia de fato alguém que quer dizer, as pessoas querem ler aquilo que eu escrevi, ou achavam que a minha história era uma história interessante, e aí era um outro patamar, eu estava num outro momento. Não estava gastando para produzir o livro, tinha uma editora de verdade investindo naquele projeto, então era diferente. Isso me ajudou muito. Então já levava os espetáculos infantis com o livro e o livro adulto, que não vendeu muito, mas vendeu, e levava tudo isso paralelamente, trabalhando com crianças, e aí por isso era pedagogo, por isso era psicopedagogo, juntando todas essas áreas numa coisa só. Já com esse currículo literário que me apresentava, me abençoava, de certa forma, as pessoas tinham esse respeito por ser um artista que se expressava em vários meios e por ter livros lançados, pelo lançamento do livro na Bienal. Isso abre portas até hoje. Alguns anos antes eu havia ganhado um prêmio com teatro de ator, melhor ator no Festival Nacional. Então essas coisas foram me abrindo portas, e aí eu acho que é o conteúdo mais interessante para quem está assistindo e tem vontade de ser escritor ou quer saber como funciona a vida do escritor. Esses prêmios e essas possibilidades de lançar o livro, estar na Bienal do Livro, são chancelas para o nosso trabalho. Então muitas vezes você fala, eu sou escritor, ou mais fácil ainda a pessoa dizer, eu sou ator de teatro. Mas eu sou autodidata, estudei. Mas o que te dá a chancela se você não fez uma graduação, uma faculdade? O que te permite ser esse artista? Porque artista todo mundo gostaria de ser, todo mundo acha um pouco que é. O que te chancela é isso, são as premiações, as possibilidades de parceria, como essa da Editora Adonis, certificados sociais, eles te permitem se dizer realmente artista e andar no meio dos artistas e poder produzir artisticamente. Porque o artista, na verdade, ele tem um olhar diferente sobre as coisas, a arte é um recorte. Isso eu falo sempre quando eu falo aqui nos vídeos, na internet, a arte é um recorte e o artista tem esse olhar recortado sobre as coisas. E aí todo mundo pode ter esse olhar recortado. Trabalhar como artista, isso que eu estou querendo dizer, viver como artista, se profissionalizar como artista, depende
desses passeios sociais que você faz, esses lugares onde você vai, faz parcerias, entra, e sobretudo dos prêmios que te chancelam. Então ganhei prêmios literários no Simpro aqui em Campinas, o prêmio da Rocha Montoni, ganhei esse prêmio como ator que eu falei, e tudo isso ajuda, alimenta o nosso trabalho para que as pessoas creiam em nós, creiam que a gente realmente faz de fato, seriamente, aquela arte para a qual a gente se dedica. Então isso é algo bastante importante. Por quê? Porque o artista é alguém que tem algo a dizer, ou pelo menos tem algo a dizer de um jeito diferente de dizer, ou pelo menos tem algo a dizer que não pertence só a ele. O artista tem essa faceta, essa incumbência, esse sacerdócio de contar as coisas de um jeito peculiar, mas é porque ele vê as coisas de um jeito peculiar. Então, quando você quer ser escritor, quando você quer ser artista, em qualquer meio que você queira se expressar, você deve ter algo a dizer, ou pelo menos tem algo a dizer que já foi dito, mas de uma maneira diferente, ou tem algo que te incomoda nas coisas que aí estão postas e você quer se expressar, você quer colocar isso para fora. Falando um pouco do processo, já que eu toquei no assunto, eu escrevo para esvaziar minha cabeça. Eu tenho um pensamento bastante movimentado, uma cabeça bastante movimentada, e eu escrevo para esvaziar um pouco aquilo que me incomoda, ou quando o mundo não me desce, aquilo não me caiu bem. Então a escrita ela me tem essa função terapêutica. E as pessoas se assustam quando eu digo isso, mas não é um processo, para mim, pelo menos, prazeroso. É um processo doloroso, além de ser solitário. É um processo bastante doloroso de colocar para fora isso, porque a hora que você começa a escrever um livro, ele não para. Enquanto você não acabar, não vai parar. Você tem que terminar aquilo incomoda. Pelo menos para mim, o processo criativo é assim, ele funciona muito por incômodo, além de ser solitário, como eu disse. Enquanto a gente está fazendo esse trabalho aqui, para o PROAC, esse vídeo, eu terminei um livro agora, ontem ainda fiz a última revisão, acabei agora mesmo, ele não foi lançado, é o maior livro que eu já escrevi, tem 450 páginas, e eu fico muito feliz de ter terminado, e sempre esperando que a próxima ideia demore um pouco para vir, porque senão você tem que escrever de novo, e como eu disse, é um processo doloroso. Mas eu creio que é isso, se você está incomodado com o jeito que as coisas acontecem, tem um incômodo com a realidade, se você olha a vida de um recorte diferente, mais criativo, é que você tem algo a dizer, e aí você será um artista. O veículo pelo qual você vai se expressar é da sua escolha. Tem gente que prefere escrever, tem gente que prefere cantar, tem gente que prefere tocar. Eu gosto de me expressar em todos, e por uma grande coincidência, cósmica, espiritual, como queiram, eu pude me expressar em todas essas mídias. Com uma carreira grande, assim, de tempo, né? Uma carreira extensa, talvez não grande carreira, mas extensa carreira, eu pude me expressar com tranquilidade e, como disse, ganhar prêmios em nível nacional, lançar um livro na Bienal do Livro, que eu sou um fã da Bienal desde que eu sou criança, então para mim é um grande feito, me apresentar fora do país com espetáculos próprios. Então eu fiz tudo que eu gostaria de fazer. Hoje me falta ver um filme, esse livro novo que eu escrevi, eu gostaria muito que virasse um filme, uma série. É o meu desejo hoje, eu espero que quando vocês estejam vendo esse vídeo, isso já tenha acontecido e talvez vocês tenham chegado nesse vídeo por conta dessa série que está passando. Vamos, né, jogar para o universo, quem sabe acontece em breve. Bom, como eu já disse, é um processo doloroso e solitário, mas sobretudo é um processo trabalhoso. Escrever não é uma coisa que vem, te toma e você vai lá e sai escrevendo. Pelo menos não para mim. Eu penso que quando a gente propõe fazer esse trabalho para vocês e o Estado entende, através do PROAC, da Secretaria de Cultura, que esse é um conteúdo relevante, eu vou falar um pouco da minha prática e cada um vai ter o seu jeito de trabalhar como escritor, como ator, artista, como queira. Mas assim, o meu processo de escrever é um processo trabalhoso. Dá muito trabalho, você precisa sentar, precisa escrever sempre, muito, e praticar, ler, é importante, né? A língua portuguesa é o material de trabalho da gente. Então precisa ler, precisa trabalhar, inevitavelmente. Eu escrevi um tempo para televisão, para uma TV local aqui, eu estou no interior, como eu disse, escrevi aqui para uma televisão local e eu trabalhei horas e horas no dia, dias e dias na semana para entregar o material que eles me pediam. Eu entregava um capítulo por semana e era bem difícil.
Era uma minissérie para TV, era uma linguagem que eu não estava acostumado ainda, mas foi muito positivo e eu recebi bem para fazer isso. E foi muito bom, mas muito trabalhoso o processo de escrita. Resumindo, dentro do jeito que eu trabalho, do meu processo, ele é solitário, ele é doloroso e ele é trabalhoso. É mais transpiração do que inspiração. Não há um outro jeito sem você estudar. A língua portuguesa é o mínimo para que você possa desenvolver, se você quer trabalhar com esse veículo. Como eu falei, o artista não é o artista pelo veículo que ele escolhe, ele é artista antes disso. Depois ele escolhe um veículo para se expressar. E nesse veículo escrito, precisa ter um bom domínio da língua portuguesa. É inevitável, porque você vai se dispor a se comunicar com as pessoas. Mas para não ficar um negócio pesado, falar, ninguém vai querer mais ser escritor. Não, pelo contrário, depois do livro pronto, é uma belezinha. É muito bom você ter o seu livro, as pessoas comentando sobre o seu livro, falando que gostam. Agora mesmo, antes de gravar esse vídeo aqui para vocês, eu estive na agência bancária e um rapaz parou e falou, minha filha adora o seu trabalho, não sei o que e tal. Isso é muito legal. Todo esse processo que advém do seu trabalho como artista é muito legal. O processo é trabalhoso como qualquer outro trabalho, mas os louros que você colhe disso são muito positivos e muito diferentes de qualquer outro trabalho. Bom, quero falar um pouco também de como a gente financia esse trabalho como escritor, como eu financio o meu próprio trabalho. Como disse, os primeiros livros eu banquei por conta própria, com o meu dinheiro, do meu bolso. Depois a editora Adonis passou a comprar os direitos autorais dos livros e ainda tem o direito autoral do Lobo, que queria ser príncipe, é da Adonis. E no momento eu senti de novo vontade, já no ano de 2020, de lançar outro livro adulto, mas como eu disse, não é exatamente o segmento da editora Adonis. Não que ela não faça, mas não é o segmento que ela trabalha, mais trabalha. Então, quis lançar um livro adulto por conta do produtor que trabalha com a gente, o Anderson. Na época da pandemia, ele ficou sem os eventos para produzir, então a renda dele caiu. E ele comentou se a gente tinha alguma coisa para fazer na pandemia. Eu falei, Anderson, o que eu tenho é um livro escrito que nunca foi publicado. Se você quiser colocar nessas plataformas que as pessoas contribuem, de contribuição coletiva, eu te dou. E a gente vê o que acontece disso. E assim ele fez. Colocou nessa plataforma de contribuição coletiva, de crowdfunding, e as pessoas aderiram. Mandei para os contatos, ele mandou para os contatos dele e a gente produziu um livro que já saiu pago, as cópias, e daí a gente foi vender o que sobrou, né, o excesso, o excedente. Então, conseguimos lançar um livro através de contribuição coletiva, pedindo aos amigos, levando as pessoas que gostam do trabalho a saber que a gente tinha isso, contribuíram e a gente conseguiu lançar o Longa Vida, que é o último livro, que se passa aqui na cidade de Nova Odessa, que é onde eu moro, e foi muito positiva essa ideia de saber que o material, o trabalho como escritor é um trabalho desejado e desejável também, que as pessoas queriam ler aquilo que eu estava escrevendo. Fico feliz de ter um público, mesmo que pequeno, que queira consumir aquilo que eu faço e que dê vazão a isso. Eu sei que tem muita gente que conhece meu trabalho por conta do jornal. O jornal aqui da cidade, eu moro em Nova Odessa. O Jornal de Nova Odessa tem uma coluna que eu escrevo há mais de 15 anos. E muita gente conhece o trabalho de escritor por conta dessa coluna. Então, mais uma vez, eu acho muito bem sucedido esse processo enquanto artista. Com toda a modéstia, assim. Porque, por exemplo, a maioria de vocês que está vendo agora talvez não me conheça. E como você acha que é bem sucedido, Cícero? Por isso. Porque eu tive condições de lançar um livro na Bienal, como eu disse, me apresentar fora do país, ser colunista de um jornal, mesmo que local aqui da nossa cidade. Então, eu acho, se você for fazer as contas, eu acho que a gente está num saldo muito positivo. Pode. A pessoa pode fazer o seu próprio livro por essas plataformas de contribuição, como eu falei. É muito legal e você já sabe a adesão que tem o seu trabalho. Quantas pessoas e quais pessoas desejam ter aquilo que você escreve, ler aquilo que você escreve. Então, eu acho muito positivo. Façam. Se você é um escritor e acha que tem um público que te acompanha, por menor que seja o público, eles conseguem produzir e bancar um livro para você. E já sai nesse desejo, né? Já cria uma expectativa, um hype, como se chama hoje em dia, para o seu livro. Existem outras formas hoje de publicação de livro que eu acho muito legais, que são essas publicações de livros de maneira unitária. Você manda o seu livro para uma plataforma lá, eles ficam com o seu livro lá, pegam o direito autoral para eles e publicam o livro sob demanda. Então, quer dizer, um amigo meu quer um livro, você manda o link para ele, ele vai pedir nesta editora e eles vão fazer o livro dele. Tem um custo mais alto? Tem. E qual é a vantagem? E você não tem estoque.
você não vai gastar para publicar seu livro e você não vai ter estoque, que é o grande problema do escritor. Você faz seus livros lá, banqueia, quando você banca do seu próprio bolso, né, você tem todas as cópias para você. Diferente de quando a editora tem os direitos autorais, que fica tudo lá com a editora. Mas quando você banca o seu livro, e muita gente faz isso, todo o material que é feito, todo o livro, toda essa produção fica com você, todos esses exemplares ficam com você. E nunca é fácil de guardar isso, é um volume muito grande de coisas. Então há essa possibilidade, se você não tem uma editora que comprou os seus direitos autorais, existem essas editoras que fazem livros sob demanda. Toda vez que alguém pedir para comprar um livro seu, você manda o link para a pessoa e ela compra nessa editora, chegará o livro dela bonitinho na casa dela e você receberá sua parte que você pediu para a editora na venda desse livro. Existem também os livros online, os livros em PDF, né, na Amazon. Dá para fazer isso, colocar seu livro lá e as pessoas compram para ler, né, o seu livro nos próprios leitores de e-books ou compram o seu livro de maneira digital em PDF. Isso é bem tranquilo. É um processo legal também, não precisa imprimir o livro, não gasta tanto papel, então é um caminho para que você possa produzir suas próprias coisas. Bom, já falei com o público, né, a curiosidade de que livros tinham, como a gente chegou a ser escritor, falei um pouco com os escritores também, como que eu vivo hoje, como é que eu ganho dinheiro fazendo isso, e falar um pouco com os educadores, que também são meus pares, que sempre me perguntam da dicotomia arte-educação. E aí eu disse isso quando apresentei o projeto, que é falar um pouco dessa conversa que eu tive com o Ziraldo, o escritor do Menino Maluquinho. Eu estive na casa dele falando com ele, porque ele é uma pessoa muito generosa, e falamos um pouco da arte versus educação. E a gente tinha a mesma ideia, assim, de que arte é arte enquanto arte. Ela é feita para ser um trabalho artístico. O que não tem problema nenhum, um educador usar essa arte como material didático. Não há nenhum problema nisso. Mas não se faz arte para ser didática. A arte não tem essa intenção. Ela não quer ser didática. Se assim for, se ela já for criada como material didático, ela está maculando a sua essência. Ela está desfazendo a sua essência. O artista não pode criar um material artístico pensando didaticamente. E eu sei que há uma série de argumentos contra isso, mas isso é uma conclusão de muitos anos como educador e como artista. E este projeto especificamente, esse edital, era para artistas educadores. E essa é uma visão assim, compartilhada com o Ziraldo, em conversa com ele, com o querido Ziraldo, e é uma coisa que eu trago dessa experiência de professor e artista. O processo criativo tem que estar à parte, alijado da parte didática. Por mais que esse seja um material didático futuramente, esse livro seja um material didático, é importante que o material não seja criado com essa perspectiva, não seja criado com essa forma. Isso vai atrapalhar a criação artística e vai melhorar muito didaticamente, quando ele é criado sem essa ideia de ser didático. E isso é muito importante. Teria a dica de fazer as coisas, como eu disse, por encomenda. Eu hoje tenho a possibilidade de entregar textos para as pessoas por encomenda. A pessoa, Cícero, eu queria que você fizesse um presente para um amigo meu, um conto curtinho sobre a vida dele. Você faz isso? Eu faço. Cícero, eu queria um discurso para minha formatura. Você escreve? Escrevo. Quando eu tenho tempo e posso pegar alguns trabalhos assim, eu faço sim. Cícero, eu quero uma peça de teatro para a empresa X. Eles estão trabalhando tal assunto. Você faz isso? Eu faço. Sem me afastar da ideia de criar algo artisticamente, como eu disse antes, mas eu faço. Então, os textos por encomenda são uma fonte de renda muito legal. Façam isso. Isso quer dizer que você é um escritor. Então, se aparece um trabalho para você escrever, você escreve. Pelo menos é assim que eu me comporto. Eu sou um profissional. Então, quer escrever alguma coisa, eu me acho mesmo hoje um escritor profissional. E eu demorei para me assumir um escritor profissional. Eu escrevo, eu trabalho com a língua portuguesa. Eu desenvolvo um trabalho de expressão artística que usa como base a minha língua materna. Eu me comunico através das palavras de maneira profissional, porque as pessoas podem me pagar para fazer isso e eu já fui bem pago para fazer isso. Então, eu me considero profissional nesse ponto. E eu me lembro sempre da Clarice Lispector, que ela fala que ela não é escritora profissional, não era escritora profissional, porque ela só escreve quando quer. Então, ela não é profissional por isso. Então, eu posso me dizer profissional, porque às vezes eu não quero, às vezes é uma encomenda e eu escrevo.
Às vezes é um trabalho como esse para a TV, que não tinha um prazo para escrever quando viesse a minha inspiração. Eu escrevia para entregar. Então, não escrevo só quando quero. Se essa é a base, como diz a Clarice Lispector, então eu sou um escritor profissional. Bom, para terminar, eu queria agradecer o governo do Estado de São Paulo e o PROAC por essa possibilidade de estar falando aqui do trabalho, sobretudo estando aqui no interior. Eu sou paulistano, mas vivo no interior há mais de 20 anos. Para nós aqui no interior é muito importante essa ajuda, essa contribuição com o nosso trabalho. Sei que esse trabalho aqui vai me abrir muitas portas, muitas outras portas. Isso chancela, como eu disse, o trabalho e a minha profissão. Agradeço vocês por acompanharem também, quem está assistindo esse vídeo porque é amigo ou porque gosta do trabalho. Agradeço por acompanhar. Me deixa muito feliz e muito honrado. E falar dos projetos futuros. Agora, especificamente, tem esse livro novo para trabalhar, que eu falei que é esse de 450 páginas, que eu vou visitar algumas produtoras de audiovisual. Eu gostaria muito que ele virasse uma série, um filme, como está muito, né? A gente tem muitas séries acontecendo, muitos canais por assinatura. Eu penso que será um projeto bem sucedido e que vai dar certo. Eu tenho muita fé nas coisas quando eu entro nos projetos, que eles, de alguma forma, darão certo. Então, esses são os projetos futuros. Tenho textos para escrever e tenho coisas para ler. Mas eu coloquei uma meta. Não vou pegar mais nenhum livro novo, além desses que eu já tenho programado para ler. Deve ter uns 20 por aí. Uns 20 livros programados para ler. Eu vou lê-los e vou parar um pouco. Eu vou escrever 4 ou 5 textos que faltam e vou parar um pouco. Eu quero parar um pouco de ler e de escrever, porque tem um material já significativo escrito e eu quero descansar um pouco. Eu quero oxigenar a minha cabeça para depois entrar num projeto mais livre, mais solto de criação artística. Então, tem coisas a fazer, planos, pelo menos para os próximos 20 meses, e depois disso eu queria tirar o sabático, como dizem, e parar um pouco, e arejar a cabeça. Esses são os projetos futuros de agora em diante. Eu continuo trabalhando paralelamente com educação, num dos períodos do meu dia. Eu trabalho com isso profissionalmente e sempre trabalhando com arte. Eu sou um artista e sou um educador e nunca deixei de ser uma coisa ou ser outra. Uma coisa não me impede de fazer a outra. Pelo contrário, uma coisa contribui profundamente na outra. E para fechar, o grande ganho de ser artista é que a arte me permitiu ser quem eu sou. Eu sou uma pessoa, quando me perguntam um currículo, me pedem para mandar uma ementa sobre mim, eu digo que eu sou pacifista e otimista. Eu sou um pacifista fervoroso, por mais contraditória que a palavra seja. Eu acredito na paz, no diálogo, na comunicação, e eu sou otimista. Acho que as coisas sempre vão melhorar, sempre darão certo. Então, você, público que está assistindo, agradeço por consumir, por ler o que a gente escreve. Você, escritor que está assistindo, não desista, mas se prepare, estude, conheça a sua língua materna com vontade, com propriedade, para você poder escrever, para você poder expressar aquilo que você sente tão profundamente dentro de você. Não é só sentir. Você tem que escolher um veículo. Se o seu veículo é escrever, você precisa conhecê-lo bem. Se seu veículo é pintar, você precisa ter intimidade com as tintas. Se seu veículo é fazer teatro, é atuar, você tem que ter intimidade com o seu corpo. Então, precisa estudar, precisa trabalhar, é inevitável. E por último, como meus pares educadores, usem aquilo que a gente faz sempre dentro das suas aulas. Respeitem cada especificidade da arte e da educação, mas façam uso do que a gente produz dentro do nosso meio na escola. A educação fala muito bem com a arte, elas se comunicam muito bem e tem uma relação bem próxima, bem sistêmica uma com a outra, e é muito importante que elas se falem. Bom, foi legal, muito obrigado, que a gente se veja em breve, que tenha outros projetos como esse que eu possa participar. Obrigado de verdade, um beijo no coração de vocês, fiquem em paz.